Oi, eu sou a Marina e eu sou designer gráfica. Oi, eu sou a Marina e eu sou ilustradora. Eu sou artista visual, escritora, criadora de histórias. Eu trabalho com teatro. Se eu sou atriz? Não, às vezes. Mas não é com isso que eu trabalho. Oi, eu sou a Marina e responder essa pergunta, o que você faz? Tem sido um dos meus maiores desafios nos últimos 5 ou 6 anos. Quando eu era criança, eu nunca levei muito a sério aquela pergunta. O que você vai ser quando crescer? Eu estava sempre muito ocupada, brincando, estudando, desenhando. E eu respondia, não sei. Tinha um certo descaso nessa resposta. E do outro lado, um adulto meio desconcertado, dizendo: Ah, tudo bem. Você ainda tem tempo para decidir, né? Mas o tempo ia passando e eu continuava nem um pouco preocupada com isso. Como se eu nunca fosse ser uma adulta que tivesse uma profissão. Acho que eu fui a última dos meus amigos que descobriu que eu precisava pensar sobre isso. Eu não sei muito bem o que eu quero ser. É difícil a gente saber o que a gente quer ser quando a gente é. Então a vida não podia ser só uma continuação daquilo que a gente já é? Ninguém parecia muito preocupado com isso. Como se todo mundo tivesse tanta certeza que eu já sabia tanto o meu caminho, que ninguém precisasse me lembrar disso. Eu tinha mesmo um caminho bastante desenhado. E desenhado é a melhor palavra possível, porque eu desenhava. Todo mundo sabia disso, eu desenhava. E isso era muito sério pra mim. Mas a verdade é que não era tão óbvio assim. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse com desenho. Eu não tinha a menor ideia de como isso podia ser uma profissão. A arte sempre foi muito presente na minha vida. Nunca no lugar da profissão. Sempre foi o hobby dos meus pais, por exemplo. Minha mãe era professora de matemática, meu pai médico, mas em casa eles desenhavam. E eu admirava tanto isso neles, era a coisa que eu mais admirava, eu copiava. Eu tentava fazer do jeito que eles estavam fazendo. A minha mãe me disse que eu podia fazer livros. Eu ia desenhar e escrever meus próprios livros. Eu achei que era uma boa ideia, mas não tinha faculdade disso. Então o que eu ia estudar? Eu tenho 17 anos. Agora eu tenho que escolher. Eu sei que a minha vida inteira eu gostei de desenhar. Eu escrevia também. Como é que a gente ganha a vida com isso? Eu não conheço ninguém que faz isso. Eu tenho 17 anos e não é mais treineiro, agora eu tenho que escolher. Me disseram que tem essa profissão, design gráfico. Eu posso desenhar cartaz, eu posso desenhar letras. Às vezes eu vou poder até desenhar meus desenhos. Então eu fui estudar design gráfico. E aí eu aprendi a fazer um monte de coisas que eu brincava de fazer. Fazer livro, fazer letra, fazer cartaz. Foi incrível fazer design. Mas aconteceu uma coisa curiosa. O design, primeiro, me tirou o desenho. E durante uns anos, depois de formada, eu trabalhei como designer. Depois eu comecei a querer desenhar mais. Pensei, por que a coisa mais importante ficou de lado? Comecei a trabalhar com ilustração. Fazer livros, um sonho. E aí, de repente, eu comecei a desenhar maior. Comecei a desenhar nas paredes, como eu tinha feito quando eu era criança. Só que agora eu estava desenhando nas paredes do Sesc, para um público que estava passando e conversando comigo e criando comigo. E foi incrível. E foi assim, que do design, a ilustração, a pintura mural, eu cheguei num grande vazio. Um vazio inexplicável, porque estava tudo certo na minha vida. Eu tinha a vida que eu tinha sonhado. E eu não entendia por que não estava bom. Eu não sei como foi que aconteceu, mas eu resolvi fazer um curso de teatro. Eu tenho 16 anos. Estou na coxia do Teatro Municipal da minha cidade. Eu tinha montado uma peça com os meus amigos de escola. Era um trabalho de escola. Mas eu vivi aquilo como se fosse meu sangue, minha vida. A gente não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mas a gente fez o melhor que a gente pôde. Eu sei que o foco de luz vai acender no centro do palco e eu vou precisar entrar. Então eu fui ter aula no curso livre de teatro com o Eduardo Brasil e Ana Clara Amaral. Era um curso de 1 ano. Para mim tá durando 5. E o teatro tem uma coisa muito incrível.
ele conecta a gente com a nossa essência. A gente começa pela brincadeira. Todos aqueles adultos que eram profissionais de outras coisas, que não tinham nada a ver com teatro, começaram a correr pela sala e brincar de bola e brincar de pega-pega, pular corda. No primeiro ano que eu fiz teatro, aconteceu uma coisa muito esquisita. Eu tava assim, na minha vida, fazendo minhas coisas, e de repente, do nada, vinha na minha cabeça e ficava soando e ressoando uma pergunta. O que eu quero? Assim, do nada. O que eu quero? O que eu quero? Aquilo me incomodava tanto. Fica quieta. Por que você tá me perguntando isso? E o que aconteceu a partir disso é que alguns sonhos que eu tinha feito adormecer, porque ninguém entendia nas profissões que eu tinha. Por que você gosta de fazer origami? Por que você fica fazendo livro pop-up? E esse livro aí todo recortado, como é que alguém vai publicar? Essas coisas, que nos outros lugares não faziam sentido, no teatro fazia. No segundo ano, a pergunta não tinha ido embora. Só que eu aprendi a gostar dela. O que eu quero? E eu comecei a experimentar umas coisas. Lá pelo terceiro, quarto ano, eu comecei a escutar umas respostas. Eu comecei a lembrar das coisas que eu queria fazer e que eu nem sabia que eram profissões. Já pensou se desse para trabalhar com teatro de sombras? Dá. Eu lembrei daquela vez que eu tinha 10 anos. Eu fui no teatro e era um teatro de bonecos. Eu desenhei todos eles quando eu saí do teatro. Aí eu pensei, isso é profissão. Foi um problemão, sabe? Além daquela listona de profissões que eu já tinha, eu comecei a querer ter várias outras. Figurinista, aderecista, cenógrafa, bonequeira. Pode uma única pessoa fazer tudo isso? O que o teatro me ajudou a descobrir é que todas essas coisas que eu fui querendo fazer e fui fazendo, e fui tentando explicar que era a minha profissão, eram as coisas que eu fazia desde sempre. Não tem um dia em que a gente decide o que a gente vai ser. A gente vai sendo e vai descobrindo o que é. Se é um caminho fácil, não é não. É bem difícil, mas a gente tem uma bússola. Cada um tem a sua. Pra mim é o desenho ou a escrita. Geralmente eu descubro ali o que é que eu tenho que fazer, pra onde eu tenho que olhar, pra onde eu tenho que ir. Eu acho que essa pergunta, o que você faz, acordou em mim uma outra pergunta: quem sou eu? E por isso é que ficou tão difícil de responder. Mas eu não sou o que eu faço, eu sou a pessoa que faz as coisas que eu faço. E é bom ser essa pessoa quando eu sei escutar o que ela quer.